Bom dia, coelhitos! Aqui quem fala é a Ana, e esse é o canal Coelho Detetive. E hoje eu irei falar sobre o Silver. Desta vez uma trajetória pouco discutida, pelo menos não no Brasil. É sobre a personalidade do ouriço teoricamente ter mudado, enquanto que para muitos continua sendo o mesmo Silvinho de sempre. Então hoje eu irei abordar tudo relacionado ao Silver, a sua personalidade ter ou não ter mudado ao longo dos jogos e se isso é bom. Ficou curioso? Então se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe seu like nesse vídeo se você gostou. E aqui na descrição desse vídeo tem um link para o grupo no Telegram e de outras redes sociais como o Discord e a Mino. E vamos lá! O Silver é um personagem bem curioso, já que assim como ele foi criticado no início por não ter carisma o suficiente e também ser um personagem mal aproveitado, ele também é um dos personagens que não possui muito desenvolvimento, já que ele apenas aparece na série como um ouriço psicocinético que veio do futuro e blá blá blá. Não, isso não é o suficiente sobre a história do Silver. Apesar de que nos dois jogos de Sonic Rivals derem mais detalhes de sua história, como ele tendo o Eggman Nega como arqui-inimigo no seu futuro, apesar de não vermos muito o como é o futuro bom, já que foi apenas mencionado em jogos portáteis e foi visto também nos quadrinhos da IDW, mas que por não ser a grande maioria dos fãs que veem os quadrinhos da IDW e jogos portáteis, então fica difícil em ver todos os detalhes valiosos sobre o futuro bom do Silver. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas mesmo assim, todos nós amamos o Silver. Mas se eu disser que toda a personalidade marcante do Silver mudou bastante ao longo dos jogos, você acredita? Não! Pois bem, isso aconteceu muito. Não nos jogos, mas nas mídias oficiais como os quadrinhos da IDW, que são do mesmo universo do Sonic dos jogos principais. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Então isso contaria com uma mudança dentro dos jogos, mesmo que ele continue sendo do que era antes. Ele mudou mesmo, e eu vou falar como isso aconteceu. Durante o seu conceito no Sonic 2006, Silver foi criado para ser um novo personagem jogável, daquele que seria o jogo Ultimate de toda a franquia e que acabou sendo um fracasso moral. Originalmente seria um Bison, que é um animal canadense com semelhanças às doninhas. Mas para ser mais um equivalente ao Sonic e ao Shadow, foi decidido que ele seria um ouriço. E o nome que seria Venice, uma referência ao nome de uma capital italiana que inspirou a cidade de Soleana. O cenário central do jogo foi alterado para um nome baseado em um prefixo, uma palavra que começa com a letra S, que acabou sendo Silver. A escolha desse nome é que, se compararmos com as suas artes protótipas, ele já tinha pelagem branca com leves tons acinzelados, que quase parece prateada. Então a escolha do nome não foi à toa. E tem mais. Ainda no seu desenvolvimento, Shiro Maekawa baseou o Silver no Future Trunks do Dragon Ball. Eu? Não sabia. E não é por nada que a galera chama o Silver de Trunks Ouriço. Ah, tá. E o que faz ele ser um equivalente ao Sonic e ao Shadow, sua personalidade é uma mistura dos dois. Em uma boa medida que nem meia xícara de açúcar. O Silver possui um traço de um garoto justiceiro, destemido, determinado, emotivo e sério, assim como o Shadow. E para o lado do Sonic, ele é gentil, otimista, impulsivo, bondoso e também imprudente. É mesmo, é? Mas o que a Sonic Team não percebeu logo de cara é que criaram um herói bem bonitinho. Tanto que a comunidade principal, os mais apaixonados, veem o Silver como mais um dos personagens fofos que já apareceram na série. A sua personalidade pacífica e sua voz jovial, inegavelmente o torna bem mais adorável. E não é pra menos que ele é um dos meus personagens preferidos da série e também de muita gente, embora ele ainda seja criticado por falta de história coesa e um background nada útil dentro da franquia.
mas ele é popular por enriquecer a franquia graças a seus icônicos poderes telecinéticos, o que o torna um dos aliados mais poderosos que o Sonic tem atualmente. É conhecido também pela sua eterna amizade com a princesa Blaze, que foi a partir do Sonic 2006 que ambos se tornaram a tão amada dupla de melhores amigos, que gostamos de acompanhar hoje em dia. Já que eles são tão respeitosos um com o outro, não parecendo apenas uma dupla de adolescentes simpáticos, mas também um casal, mas que permanece sendo Phenom, já que os dois nunca demonstraram qualquer indícios se os dois possuem sentimentos um pelo outro. E por mais que o Silver tenha poucas aparições nos jogos, menos do que a Blaze, não foi suficiente para contar uma boa história para o Silver, sendo a razão por muitos desejarem há anos um jogo solo dele. É claro! Mas infelizmente a Sonic Team não deu notícias sobre o futuro jogo do Silver, até porque eles nunca pensaram nisso e nem atualmente. E nem desejam, e nem atualmente. Eu também amo a voz jovial do Silver, especialmente a última feita pelo Bryce Pepperbrook, que assim como é um dos meus dubladores preferidos, para mim, ele consegue transmitir qualquer personalidade marcante que o Silver tem através da voz. Pois como mencionado antes nesse vídeo, o Silver possui um pouco dos traços de personalidades positivas, como sendo gentil e bondoso e pacífico, e a voz o deixa bem mais carismático do que era anteriormente. E fica bem fofo, mas considerando apenas a primeira vez que o Bryce na série Sonic, eu diria que ele evoluiu bem, apesar da voz ter ficado bem infantil, mas que é compreensível pela sua idade ser de 14 anos. Que coisa mais linda! No início, ele era um personagem totalmente sério, veio de um futuro devastado e é, digamos, enigmático em várias ocasiões, pois muito pouco se sabe sobre seus poderes. Mas por mais que a SEGA descreve o Silver como sendo um jovem maturo, talvez essa característica seja pela sua ingenuidade e ser um apaixonado, principalmente pela natureza, além de ser otimista e com orgulho. Pois bem, embora ele seja mesmo otimista, em muitos momentos ele já demonstrou uma certa depressão e negatividade, como mostrado em um dos meus vídeos que deixarei no card. Apesar de ser ingênuo, ele é bem esperto, pois não cai nos truques da Rouge como visto em Sonic Racing Crossroads. É mesmo, é. Ele costuma levar suas responsabilidades muito a sério, e seu destino idem, pois ele não desiste nunca de seus objetivos e pretende continuar adiante até ela terminar. Tinha um lado pessimista e também emotiva quando se trata da Blaze. Também demonstra ser inseguro, tanto é que ele nega a Blaze se sacrificar para salvar o mundo de uma vez por todas. Seu jeito determinado é logo visto pelas suas poses de herói pomposo que age de forma valente dependendo da situação. Tem o costume de descrever o perigo, embora não seja tão amante do perigo como seu amigo Espio. Real é o Silver sendo um personagem bem carismático, seja ele sendo destemido e determinado, ou ele sendo otimista e ingênuo. Por falar na personalidade ingênua, ela é a que se concretizou no Silver em aventuras mais recentes, principalmente nos quadrinhos da IDW, pois é aqui que o Silver muda completamente. Nas edições mais recentes, vemos que o Silver ficou exagerado em sua personalidade otimista e imatura, já que aqui ele age como um adolescente extrovertido, o que acaba sendo bem cômico em alguns momentos, mesmo que sem querer. Legal! Bem louco! Empolgante! Já que ele também consegue ser sério dependendo da situação. Esse aqui é considerado o melhor Silver depois do Sonic Forces, já que ficou fiel ao que a SEGA o descreve por aí. Por ter ficado marcante com seu novo traço, esse Silver foi o que ficou eternizado nos jogos, pois em Team Sonic Racing ele continua com o mesmo equilíbrio de personalidade que ele herda do Sonic e do Shadow, mas nada que o deixa descaracterizado. Em Team Sonic Racing ele tem pouco da sua personalidade gentil e pacífica, pois ele fica muito feliz em competir com a Blaze,
e até ficar feliz em ter o Vector como parte da sua equipe, garantindo que será uma bela corrida. Fora que dentro das pistas, o Silver fica bem mais fofo nos diálogos de interação, apesar de que na história ele demonstra estar bem pensativo e desconfiado, principalmente por alguns vilões na corrida e a interpretação suspeita do seu novo amigo Dodonpa, acreditando que a corrida era uma armação. E apesar desses detalhes de sua nova personalidade, até o momento nunca ter aparecido nos jogos após os quadrinhos da IDW, podemos dizer que ele continua do jeito que ele estava antes. Ou seja, sendo o Sonic e o Shadow em personalidade. Em Sonic Racing Crossroads, por exemplo, dá para perceber isso, tanto pelas animações quanto pelos diálogos de interação que continuam a mesma coisa. Então será que vamos ter o Silver novo oriundo de sua contraparte dos quadrinhos da IDW? Talvez, já que tanto o Ian Flynn quanto os fãs obviamente adoram esse tipo de traço que o Silver tem, que curiosamente, eles descrevem o Silver como sendo um menino de rosto bonito. Como mostrado na sua personalidade, o Silvio representa aqueles personagens imaturos mais equilibrados, sendo sério dependendo da situação, mas em torno de amigos ele é sorridente e pacífico, desejando a todos um bom futuro. Não tem jeito, gente, eu adoro esse personagem. Mas eu quero saber de você. Você acha que o Silver ficou melhor nessa nova transição de sua personalidade? Ou ele deveria voltar às raízes? Diga aqui nos comentários. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo do canal Coelha Detetive. E até mais!